Isaías, capítulo 49. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada, e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para Ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede. Não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada das montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê
será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você, lhe dirão um dia: este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos, para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim, e diz: as coisas que o soldado carrega são tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Isaías, capítulo 50. O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora a sua mulher? Então, onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não! Vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados.
Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não. É só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu. Posso fazer vestir roupa de luto. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso, eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão. Serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo. Um sofrimento horrível os espera. Capítulo 8. Judite. Logo depois, uma viúva chamada Judite ficou sabendo de todas essas coisas. Ela era filha de Merari, que era filho de Uz, filho de José, filho de Uziel, filho de Reucias, filho de Ananias, filho de Gideão, filho de Rafaim, filho de Aitube, filho de Elias, filho de Reuquias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Selumiel, filho de Surasadai, filho de Israel. O marido de Judite, que se chamava Manassés e era da tribo da família dela, tinha morrido durante a colheita de cevada. Ele estava na roça dirigindo os trabalhadores que amarravam os feixes de cevada, quando teve uma insolação. Ele morreu em sua casa, na cidade de Betúlia, e foi sepultado com seus antepassados no campo que fica entre Dotã e Balamon.
já fazia 3 anos e 4 meses que Judite havia ficado viúva. Ela morava sozinha numa barraca que tinha armado no terraço. Usava sempre roupas de luto, feitas de pano grosseiro. Jejuava todos os dias, menos nos dias em que isso era proibido, isto é, na véspera do sábado, no sábado, na festa da lua nova, na véspera dessa festa e nas outras festas e feriados dos israelitas. Judite era muito bonita, de rosto e de corpo. Manassés, o seu marido, havia deixado para ela ouro, prata, escravos, escravas, gado e terras. E ela continuava tomando conta de tudo isso. Não havia quem falasse mal dela, pois era muito dedicada a Deus. Judite soube que o povo tinha falado mal de Uzias, pois todos estavam desanimados por causa da falta de água. Ela ouviu falar também sobre a resposta de Uzias, de como ele tinha jurado que dentro de 5 dias entregaria a cidade aos assírios. Então, ela chamou a escrava que tomava conta de todos os seus negócios e mandou que ela convidasse Uzias, Cabris e Carmis, que eram chefes da cidade, para irem até a casa dela. Quando eles chegaram, ela disse: Meus senhores, peço que escutem o que eu vou dizer. Não está certo o que os senhores disseram ao povo hoje. Não deviam ter chamado Deus como testemunha e jurado que, se Deus não nos socorresse, dentro de 5 dias, entregariam a cidade aos nossos inimigos. Quem são os senhores para porem Deus à prova, como fizeram hoje? Por acaso, os senhores pensam que podem tomar o lugar de Deus na direção das coisas que os seres humanos fazem? Os senhores estão pondo à prova o Deus Todo-Poderoso. Será que os senhores sabem o que estão fazendo? Não é possível saber o que está no coração de uma pessoa, nem entender os seus pensamentos. Como seria possível, então, saber quais são os pensamentos de Deus ou entender a sua maneira de pensar? Quem poderá conhecer as intenções de Deus, o Criador de todas as coisas? Irmãos, não provoquem a ira do Senhor, o nosso Deus. Se Ele não quiser nos socorrer nesses 5 dias, Ele poderá nos socorrer quando quiser, ou poderá deixar que os nossos inimigos nos matem. Os senhores não podem exigir nada do Senhor, o nosso Deus. Ele não é como uma pessoa que pode ser ameaçada ou convencida por meio de promessas. Portanto, vamos pedir a sua ajuda e esperar que Ele nos socorra. E, se Ele quiser, atenderá o nosso pedido. Nas nossas tribos, ou famílias, ou cidades, não há ninguém que hoje em dia esteja adorando ou há pouco tempo tenha adorado deuses feitos por mãos humanas. Antigamente, os nossos antepassados fizeram isso. E foi por esse motivo que Deus deixou que os inimigos os matassem e levassem embora tudo o que eles tinham. Foi uma grande desgraça. Mas nós adoramos somente a Deus e, portanto, esperamos que Ele não nos rejeite, nem a nós, nem a qualquer pessoa do nosso povo, pois
Se o inimigo tomar a nossa cidade, ele conquistará também toda a região de Judeia e levará embora tudo o que há no templo de Jerusalém. E Deus nos fará pagar com a nossa vida a profanação do templo. O inimigo matará muitos dos nossos patrícios, levará outros como prisioneiros e arrasará a nossa terra. E Deus nos culpará por tudo isso. Seremos prisioneiros em países pagãos e as pessoas dali vão rir e caçoar de nós. A nossa escravidão não nos trará nada de bom. Pelo contrário, o Senhor, o nosso Deus, vai fazer com que ela seja uma desonra para nós. E agora, irmãos, vamos servir de exemplo para os nossos patrícios, pois a vida deles depende de nós, e o que vai acontecer com o lugar santíssimo, com o templo e com o altar depende de nós também. O Senhor, o nosso Deus, nos está pondo à prova, como Ele fez com os nossos antepassados, e nós devemos agradecer isso a Ele. Lembrem do que Deus fez com Abraão e de como Ele pôs Isaque à prova, e do que aconteceu com Jacó na Mesopotâmia da Síria, quando ele estava tomando conta das ovelhas de Labão, que era seu tio por parte de mãe. Deus não está se vingando de nós, nem nos está fazendo passar por uma prova de fogo tão dura como aquela pela qual passaram os nossos antepassados. É para corrigir os que o adoram que o Senhor os castiga. Uzias respondeu: Você tem razão, Judite. Tudo o que você diz é verdade, e ninguém pode negar isso. Esta não é a primeira vez que você mostra a sua sabedoria. Desde que você era menina, todos nós temos notado como você é inteligente e ajuizada. Mas o povo está morrendo de sede e nos forçou a dizer o que dissemos e a fazer uma promessa e não podemos quebrar. Ore por nós, pois você é muito dedicada a Deus, e peça ao Senhor que mande chuva para encher os nossos reservatórios. Então, ficaremos fortes de novo. Judite respondeu assim: Escutem o que eu vou dizer. Eu vou fazer uma coisa que o nosso povo de hoje e as gerações futuras vão lembrar para sempre. Peço a vocês três que esta noite estejam no portão da cidade para me deixarem sair junto com a minha escrava. E antes de chegar o dia que vocês marcaram para entregar a cidade aos nossos inimigos, Deus, o Senhor, salvará o nosso povo por meio de uma coisa que eu vou fazer. Não me perguntem o que é. Depois que fizer o que for preciso, eu explicarei tudo. Então Uzias lhe disse: Vá em paz, e que Deus, o Senhor, a proteja da sua vingança contra os nossos inimigos. Aí, eles saíram da barraca do terraço da casa de Judite e voltaram para os lugares onde ficavam de guarda.
Atos, capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que eles tinham chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: "Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus." Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão. E nela o Senhor disse: "Não tenha medo. Continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas." E Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: "Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei." Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: "Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos." Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso
e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo. Porém, ele não quis. E quando foi embora, disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Salmo 95. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que Ele fez, e também sobre a terra, que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. Não sejam teimosos, como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me rejeitou. Então eu disse: que gente de coração perverso!
Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso.